pessoal! Estou aqui para lhe contar que eu e você vamos nos encontrar na disciplina de História. Hoje vou falar do capítulo 5, que tem como título Documentos que contam histórias. Interessante, não é mesmo? Este capítulo encontra-se no seu livro didático no início da disciplina de História. Neste capítulo, você vai estudar formas de conhecer as histórias do passado. Vou começar com uma pergunta. Será que os objetos e imagens nos ajudam a conhecer melhor a nossa história e a história da nossa família? Observe esta imagem aqui na tela. Vamos descobrir exemplos de documentos que podem nos contar histórias. Podemos observar um jovem lendo uma revista e ouvindo música. Alguns objetos ali podem nos contar histórias, como as fotografias, o rádio e o relógio. Estes objetos contam histórias diferentes, nos permitindo conhecer várias histórias. Bom, mas o que são fontes históricas? Conforme o tempo passa, produzimos lembranças dos momentos que vivenciamos. Vamos ver juntos alguns exemplos. Temos duas imagens na página 4, no volume 3 do seu livro didático. Na primeira, está sendo indicado que ela refere-se a férias no campo. E na segunda imagem, filmes assistidos no cinema. Muitas vezes, esses momentos são registrados por meio de fotografias, em um diário ou em um vídeo. Assim, podemos resgatar lembranças toda vez que observamos esse tipo de fonte. Agora, tenho uma imagem para lhe mostrar. Esta imagem encontra-se na página 5. Observe. É do antigo Cine Luz, na Praça Zacarias, Curitiba, na ocasião da exibição do filme Suspeita, de Alfred Hitchcock, 1942. Cópia de um fotograma de filme cinematográfico. Acervo Fundação Cultural de Curitiba. Coleção Harry Long. Curitiba. Detalhe. A imagem que observamos é um documento histórico. Os documentos que conservam informações sobre o passado são chamados de fontes históricas. Essas fontes contam parte da nossa história e de outras pessoas, em outros tempos e de diversos lugares. Gostou do nosso encontro de hoje? Eu achei muito interessante. Acho muito interessante saber mais sobre fontes históricas. Exercícios de hoje com a atividade da página 4 do livro didático, volume 3. No vídeo de explicação, mostrei para você uma imagem. Se você não assistiu, assista e depois volte aqui. Na seção Diga aí, do seu livro didático, na página 3, temos 3 questões. Na letra A, pergunta o seguinte: o que as pessoas representadas estão fazendo? Podemos observar que o jovem está lendo uma revista e ouvindo música. Já o menino está observando um gramofone. Letra B.
Entre os objetos ilustrados, circule os que podem nos ajudar a descobrir histórias. Vendo a imagem, a resposta seria fotografias, rádio, gramofone e relógio. Na letra C, a pergunta é a seguinte: os objetos que você identificou no item anterior contam histórias da mesma maneira? Podemos dizer que não. Como falei no vídeo de explicação, diferentes objetos nos permitem conhecer diferentes histórias. Agora, vamos para a seção Interpretando. Na página 5 do seu livro didático, volume 3. Observe esta imagem. Ela é considerada uma fonte histórica, mas fonte histórica você já sabe que é um documento que conserva informações sobre o passado. Mas agora tenho outras perguntas. Vou fazer algumas para você. Letra A. Que lugar é mostrado nesse registro? Podemos dizer, lendo na imagem, que este lugar é o antigo Cine Luz. Praça Zacarias. Como as pessoas estão vestidas? Bom, observando a imagem, podemos ver que os homens na imagem estão com roupas como um terno, calças, blazers, uma roupa formal. Com essas informações, essa imagem registra um momento da atualidade ou de antigamente? De antigamente. Hoje em dia, geralmente, as pessoas não vão ao cinema com roupas como ternos. Letra D. Identifique o ano e o local desse registro. O ano é o de 1942 e o local, Curitiba. Que informação é possível obter do letreiro? Observe. Bom, no letreiro é possível ler o título do filme, Suspeita. As informações que podem ser descobertas por meio de fontes históricas são informações sobre lugares, sobre pessoas, sobre vestimentas, sobre costumes. Por meio de fontes históricas, descobrimos o que aconteceu no passado. Para descobrirmos histórias do passado, é preciso reunir documentos, como cartas, fotografias, mas alguns objetos também podem mostrar a maneira que um povo vive ou viveu e o que produziram ou produzem. Vou lhe apresentar vasos de cerâmica indígena. O povo Assurini do Xingu, que vive no Pará, produz vasos para armazenar e servir alimentos e líquidos. Observe estas imagens de potes de cerâmica indígena criadas por esse povo. A arte em cerâmica dos quilombolas recupera lembranças da história dessas comunidades. Veja estas imagens de vasos de cerâmicas produzidas para armazenar e transportar água, criadas por mulheres do quilombo de Itamatatiúa, no Maranhão. Essas cerâmicas são fontes históricas porque refletem, como disse anteriormente, a maneira de viver de quilombolas e de indígenas.
No encontro de hoje, conseguimos compreender que ao pesquisar a história de pessoas e de objetos, podemos descobrir diversos acontecimentos. Por isso, para obtermos informação sobre algo que aconteceu, usamos fontes históricas. E fontes históricas variadas. Vamos realizar exercícios juntos, das páginas 7 e 8 da seção Outros Olhares e Lápis na Mão. As questões 1 e 2, que vamos realizar agora, estão relacionadas à imagem das cerâmicas que você deve ter visto no vídeo de explicação. Se você ainda não assistiu, pause o vídeo, assista e depois volte aqui. Na questão número 1 da página 7, fala que é para você notar as diferenças que existem entre as cerâmicas do quilombo Itamatatiuá e as cerâmicas do povo Assurini do Xingu. Então, você vai observar as diferenças para notar elas, observar e perceber quais são as diferenças entre essas duas cerâmicas. Esta resposta é pessoal. Questão número 2. Ela diz o seguinte: a respeito das cerâmicas produzidas no quilombo, Itamatatiuá e pelo povo Assurini do Xingu, marque com um X a alternativa correta. Primeira opção. Essas cerâmicas são fontes históricas, porque refletem a maneira de viver de quilombos e de indígenas. Opção 2. Essas cerâmicas não são fontes históricas, porque tais vasos não nos permitem obter informações sobre maneira de viver de quilombolas e indígenas. O que você acha? Qual seria a resposta correta, a primeira ou a segunda opção? Se você respondeu que seria a primeira opção, muito bem. Na segunda opção, ela já fala que essas cerâmicas não são fontes históricas. E sim, elas são. Então, essas cerâmicas são fontes históricas porque refletem a maneira de viver de quilombolas e de indígenas. Agora, nós vamos para a página 8. Nós vamos realizar juntos as questões 1, 2 e 3. Na seção Lápis na Mão, diz o seguinte: lembre-se das fontes que você estudou até agora e responda a estas questões. Número 1. Indique as informações que podem ser descobertas por meio de fontes históricas. Todos os termos que nós temos ali são termos corretos, então vamos circular todas elas. As informações que nós temos na questão número 1 são informações sobre lugares, informações sobre vestimentas, informações sobre pessoas e informações sobre costumes. Então, por isso, vamos circular todas elas. Todas elas são informações que podem ser descobertas por meio de fontes históricas. Questão número 2. Utilize as palavras do quadro para completar a frase a seguir. As palavras que você tem ali para completar é a palavra passado e palavras fontes históricas. A frase é a seguinte: por meio de espaço, descobrimos o que aconteceu no ponto final. Então, por meio do que nós descobrimos o que aconteceu no? Então, nós temos a palavra passado e fontes históricas. O correto seria: por meio de fontes históricas, descobrimos o que aconteceu no passado. Questão número 3. Para descobrirmos histórias do passado, é preciso reunir alguns documentos. Ajude a personagem Ana a atravessar o labirinto, passando por exemplos de fontes históricas até chegar ao final do labirinto. Bom, observando o labirinto, como que nós podemos ajudar a Ana? Nós podemos ajudar a Ana percebendo que o trajeto deve passar pelas fontes históricas ilustradas no labirinto.
Por exemplo, foto, carta e os sapatinhos, até alcançar o fim do labirinto. Observe a resposta. Gostou do nosso encontro de hoje? Espero que sim. Este assunto é muito importante para o seu aprendizado. Até a próxima aula. Tchau, tchau!